Fala pessoal, tudo bem? Já acabou a ansiedade, já foi na farmácia, já comprou aquele remédiozinho para azia. Teve muita pessoa aí que teve dor de barriga aí e ansiedade por causa dos resultados do primeiro turno das eleições presidenciais, hein? Fala pessoal, eu sou o Diógenes Ramos e hoje estamos aqui no primeiro podcast, né, do quadro Bambu Tá Gemendo. Tenho certeza que na época de campanha aí, muitas pessoas aí tiveram esse bordão. E o bambu tá gemendo, o político tá na frente, outro político tá na frente. Então resolvemos pegar essa nomenclatura aí desse pessoal aí dos grupos de WhatsApp e fazer um podcast descontraído, conversar com algumas figuras políticas aqui do município e também do nosso estado de Goiás. Hoje estamos recebendo aqui a presença do atual presidente da Câmara de Indiara, meu parceiro Vantuir Rodrigues. Fala aí, Vantuir, tudo bem? E aí, Jorge, tudo tranquilo? Firme igual prego no angico. E também aqui o nosso futuro presidente da Câmara, né? Aqui já tô, aqui honra, né? Ter os dois presidentes da Câmara aqui, um já eleito e vai assumir agora em janeiro de 2023. Doutor Hélio Rodrigues Nogueira Júnior, como é que é? É isso mesmo? Hélio Rodrigues Nogueira Júnior. Filho do Hélio Rodrigues Nogueira pai, né? Também 3 vezes na Câmara de Vereadores, assim como nosso atual presidente. Lá de Carlândia? Lá de Carlândia. Então vamos lá, pessoal. Isso, já o nervosismo de vocês aí já passou? Como é que tá? Como é que foi aí no outro dia das eleições, quando viu que o Lula estava na frente lá, aqui na cidade de Indiara? O que vocês acharam, Vantuir? Vamos começar contigo aí. Pai, Jorge, não, tá tranquilo, graças a Deus, né? Foi uma campanha muito tranquila. A gente aí teve a decisão de apoiar, né, alguns candidatos, né, e parte desses candidatos foram eleitos, até mesmo o que não foi eleito, mas a gente conseguiu trazer para ele uma boa votação aqui dentro do município. Quem que foi os seus candidatos aqui? O candidato a deputado estadual, né, o Caio Salim, candidato a deputado federal, o doutor Hélio de Souza. Quais foram os eleitos? Eleito o deputado estadual Caio Salim. Foi o mesmo do Trélio? Nós trabalhamos juntos nessa campanha. Tanto eu como Vantuir estivemos aí com os mesmos candidatos. Deixaram eu de fora aí, os políticos deles lá não quiseram meu apoio, não. Mas o Eduardo Prado também está eleito. Ganhou. Então, quanto mais deputado, mais emenda. Não, e a gente teve até uma votação bacana aqui na Indiara, né? Porque tô com praticamente um ano de movimentação na política aqui, o Eduardo Prado, que nunca mandou um recurso para a Indiara ainda, mas né, a promessa dele foi que pelo menos 100 mil reais aí para os estudantes aí, até nesse próximo ano aí, ele prometeu que vai cumprir, né? Aí dele não cumprir, senão eu vou fazer campanha 4 anos para destruir a carreira dele aqui na cidade. Conversar com ele, né? Ele já veio aqui, já jantou, então Sem voto. Só falta o recurso. 100 votos. Também o Caio Salim, que entrou agora praticamente na cidade de Indiara, uma pessoa aí diferenciada também, já tem compromisso agora também já. Inclusive nesse mês de outubro já está colocando, né, lá emendas para que ela possa já estar vindo aí, né, porque ele já tem um mandato, então ele vai estar colocando emenda para a gente já dentro deste ano ainda, para que no próximo... E vocês já definiram para onde que vai esse recurso? Não, a gente ainda vai estar sentando com a administração para poder definir aí onde que há a maior necessidade e para onde realmente pode estar, né, destinando essas emendas. Uhum. Não, e eu reparei que nessa campanha agora, o prefeito deu uma amenizada assim, em toda a equipe, né? Ele deixou cada um escolher os seus candidatos, não pôs pressão em cima, não fez aquele famoso centrão, né? Com vocês também foi da mesma forma? Não, foi tranquila essa decisão aí, pelo menos da minha parte. Foi muito tranquilo e também vendo ali na casa ali a gente pôde ver, né, a tranquilidade que os vereadores tiveram para poder estar apoiando seus candidatos, mas é claro, tinha condições também, né, Jorge? Qual que eram as condições? Que fosse realmente deputados que assumissem compromisso, que já vinham ajudando o nosso município, então por isso que a gente teve que primeiro dar aquela mesclada, aquela conversada e buscar, né, nessas pessoas que tivessem esse compromisso sério com o Indiara. Né? E o doutor Hélio, o que você acha aí dessa atitude do prefeito aí? Eu achei que ele acertou na atitude, né? Porque, querendo ou não, no final do montante aí, a Indiara que tá ganhando. E querendo ou não, vai ser na gestão dele, né? O executivo tem um plano bem traçado, né? A gente entende o posicionamento e é um posicionamento inteligente quando a gente fala em política. É como se fosse uma bolsa de valores. Você precisa diversificar seus investimentos. Então, o que é importante para Indiara? O que é importante para os políticos de Indiara? O importante para a gente é ter recursos aplicados em Indiara, é ver Indiara ser bem atendida.
Por diversos anos, nós passamos aqui à mercê justamente por falta de apoio político nas esferas maiores. Então, o prefeito abriu esse leque para que juntos os vereadores possam buscar parcerias, e não só o prefeito. Além de tudo isso, o vereador também ganha com isso, porque ele passa a ser o homem de frente daquele apoio. Então, agora nós temos os mais diversos deputados, dos mais diversos apoios, e no final tudo isso se converte em recursos para o município. Eu entendo que isso é bom até mesmo quando se trata de oposição, porque se você entende de política e você quer o bem para a sua cidade, você vai trazer recursos para cá, independente da forma que seja. Então, acho que abre um novo leque, traz uma nova mensagem e mostra que Indiara está preparada para receber muito recurso e, sobretudo, agora, muita coisa para ser feita. Então, é uma atitude que eu considero que tem que ser seguida. A política é um jogo de xadrez, né? E eu acredito que todo mundo aqui em Indiara mexeu a sua peça no xadrez bem feita, e não pensando só em si próprio, né? Pensou na cidade. Hoje, né, o prefeito apoiou o atual governador, que foi reeleito, né? Eu não apoiei o governador, mas eu apoiei o Wilder Moraes, que também foi eleito. Então a gente tem um governador, tem um senador, tem deputado que trabalha mais na área da segurança pública, mais na área dos estudantes, temos deputados que na área da saúde também, tem diversificados deputados aqui agora, né? Aqui hoje na cidade. Vantuir, dessa vez agora, o que ficou mais caracterizado nessa política presidencial de governo aí foi as fraudes aí nas pesquisas, né? Qual que é o seu ponto de vista aí, como você é um veterano também na política aí? É complicado esse negócio de pesquisa, errou feio dessa vez aí. Jorge, talvez não fosse aquilo que a gente acompanhou veiculado aí pelos meios de comunicações, né? Há sempre, inclusive na esfera presidencial, onde que a maioria das pesquisas apontava aí talvez que o Bolsonaro não passaria aí de 35%. Eu acho que se teve, eu nem vi, ou se foi muito pouco aí, ultrapassando desse percentual. Então, e a gente já comentava sobre isso antes, né? Devido toda a movimentação, todos os movimentos aí, né? Se tivesse, porque até parecia o contrário. O Bolsonaro com um movimento maior e talvez o Lula com um movimento menor, mas as pesquisas não apontavam isso, porém muito, muito abaixo daquilo que a votação que o Bolsonaro teve. Talvez dentro do que a pesquisa apontou e para o Lula, de repente está mais ou menos aí, né, um percentual mais ou menos dentro daquilo que eles falavam. Porém, eles esperavam talvez um primeiro turno aí direto, né, para o PT. Eu fiquei bem surpreso, né, com as votações aí, mas era de se esperar também. É uma coisa que eu até estou comentando desde quando finalizou, segunda-feira para cá, fiquei meio chateado, fiquei assustado com o que estava acontecendo, e a gente fica pensando o que aconteceu, né, que o Lula disparou desse tanto aí no Brasil inteiro, e a gente fica procurando resposta. Eu penso, no meu ponto de vista, que a turma do Bolsonaro, eu votei no Bolsonaro, fiz campanha para o Bolsonaro, hoje eu sou atual presidente do PL aqui na cidade de Indiara, fui presidente do PSL, né, ajudei a compor a mesa diretora da Comissão de Ética do PSL Nacional, junto com o delegado Valdir lá na época. Então, tipo assim, eu vi todos esses passos aí que o presidente chegou até as eleições de domingo. E o que eu percebi? Nem tanto a pessoa não gosta do Bolsonaro. O povo, pelo menos que eu vejo, eles não gostam de alguns eleitores do Bolsonaro. Doutor Hélio, nessas caminhadas que eu participei aqui na Indiara, eu visitei mais de 300 casas aqui em Indiara. Em algumas delas eu percebi que as pessoas até gostam do modelo de gestão do Bolsonaro, porém, aqueles bolsonaristas que são agressivos, que chamam as pessoas de lixo, falam que a pessoa é burra demais, a pessoa tem que comer capim. Bom, eu acho que ele não vai conseguir voto dessa pessoa nunca. Então, existe uma diferença de classe social muito grande, existe uma questão de poder em cima do trabalhador. Acredito que por isso que o Lula teve essa grande ascensão nessas votações aí. E qual que é o seu ponto de vista, tanto desse crescimento do Lula, quanto essas pesquisas que mostrou, né, concretizado aí, que são fraudulentas? Então, Diógenes, o que é importante ressaltar? A pesquisa eleitoral, ela é um produto, ela está disponível no mercado e alguém lá encomenda uma pesquisa eleitoral
E dentro, claro, do respeito que o Instituto de Pesquisa deve ter, não é novidade para ninguém que ele sempre trabalhou à margem de erro. Então, se a gente colocar alguns institutos de pesquisa, e claro, de acordo com quem encomenda uma pesquisa, ele vai jogar aqueles 2 pontos percentuais para mais para quem ele quer e 2 pontos percentuais a menos para quem ele quer. É claro que existiu um exagero, cumpre ressaltar aqui também que alguns institutos, né, nós tivemos aí a pesquisa Mais Goiás, mas ela se tratava somente do nosso estado, que cravou. Então, é importante ressaltar esses pontos, que a pesquisa eleitoral, ela é um produto. Alguém vai lá e contrata. Ela não é feita por mera deliberação do instituto. Alguém está pagando por aquela pesquisa. E realmente quem paga tem algum interesse. E apesar do TSE e todo o nosso ordenamento jurídico querer regular para tornar essa pesquisa mais forte, até para que o eleitor possa se orientar de maneira correta, o Brasil e o brasileiro sempre acham um jeitinho, né? E para isso, nas pesquisas atuais, nós temos a chamada margem de erro. Isso. E já vou deixar claro aqui aos deputados aí do PL, né, que é o nosso partido, representa a gente de verdade. Processa esses institutos de pesquisa porque merece. Merece ser processado porque, querendo ou não, eles ativam o efeito manada da sociedade. A sociedade não quer perder de forma nenhuma. Nenhuma pessoa, diferente de classe social, ela quer perder. Então, não vou votar naquele candidato não porque ele está abaixo das pesquisas. Acho que em 2018, não lembro, da outra campanha para Senado, o Marconi estava disparado com 28%. Quando abriu as urnas, o Marconi ficou em quinto colocado com 2,8%. Né? Então, tipo assim, caracterizou mentira mais lavada. Da mesma forma que as pesquisas feitas hoje em grupo de WhatsApp aí, é lógico que vai favorecer aquele candidato que foi jogado para aquele grupo de WhatsApp. Por exemplo, eu tenho um grupo aqui que só tem gente que gosta do Bolsonaro. Eu mando uma pesquisa lá, quem que vai estar na frente? Então essas pesquisas, pessoal, de grupo de WhatsApp, pesquisa de internet, não condiz com a verdade. Verdade é quando abre as urnas. E apesar que eu acredito que essas urnas aí não estão 100% seguras, não. Qual é a opinião de vocês, Vantuir? Jorge, eu não tenho essa desconfiança, não. Eu acredito, né, eu acredito muito, apesar da gente ver que grandes sistemas aí no Brasil são hackeados, né, não seria diferente, mas, assim, até o momento eu acredito na competência aí do TRE, muito nessa credibilidade que ele tem, né, de acreditar nisso aí. Realmente eu acredito que a votação foi isso, talvez por esse lado que você colocou, talvez a forma das pessoas fanáticas. As meia dúzia, né? Que toda cidade aí tem uns 10 ou 12 no máximo. Aí como tem alguém que não vai pro PT porque não gosta de um MST da vida aí, que faz isso ou aquilo, da mesma forma, talvez entre os apoiadores do Bolsonaro possa ter pessoas que ultrapassou do limite e aí ele agrega ao contrário para o candidato. Talvez o candidato tenha uma rejeição daquilo que não é dele, mas de alguém que segue. Não, e eu acho que política é feio, né? Você ficar xingando a pessoa, né? Só porque a pessoa não concorda contigo. Não, você é um lixo. O que eu mais escutei aqui foi chamar a pessoa, não, você tem que comer capim mesmo. O povo pobre lá do Nordeste vem pro Goiás aqui. Cara, que coisa ridícula. Bem tocada, Jorge, até porque eu faço parte de um pedacinho do Nordeste, eu venho ali do norte de Minas, vim para cá muito novo, para Goiás, mas você tem raízes fincadas ali como familiares que a gente tem lá. E quando você acaba vendo essas ofensas, você acaba levando um pouquinho para você, porque você acaba tendo aquilo ali. E não é assim que a gente soma parceria, que a gente arruma companheiros e que a gente vai conseguir, né, mostrar realmente a diferença que tem de um candidato para o outro. Você mostra com o trabalho, com as decisões que eles tomou, com a equipe de trabalho que ele tem, com os números que o país passa pelo momento. Então, isso acredito que é com essas ações, e ainda mais pessoas como a gente, que está no meio político, né, que são pessoas que acreditam naquilo que a gente possa levar para essas pessoas. Como você falou, uma pesquisa errada, que ela tira proveito da situação, ela é fraudulenta, ela tem que ter punição para isso, para essas pessoas ou empresas que façam isso, porque ela faz tomar qualquer um outro rumo, a não ser aquilo que realmente era para ser tomado. Doutor Hélio, eu fiquei pensando também, se eu estiver errado, você me corrige, quero ver sua opinião sobre isso. Hoje o bolsonarismo e o lulismo, ele tá como se fosse um time de futebol, né? Hoje em dia as pessoas têm vergonha de, não vou
pro lado do Bolsonaro, não, porque senão a pessoa vai falar que eu tô mudando de lado, que eu tô vira-folha e tal. Existe isso mesmo, não existe? O que você acha? Bom, o bem da verdade é que nós chegamos num ponto tão crítico que nós estamos divididos como se fosse Coreia do Norte e Coreia do Sul agora. Nós vamos ter Brasil do Norte, Brasil do Sul, ou Brasil do Nordeste, né, como colocaram É aí. bom porque separa o Nordeste do Brasil, né? Eu acho que o importante é lembrar que todo mundo é brasileiro. E, sem dúvida alguma, Diógenes, quando a gente fala, eu como político, entendo que nós não devemos ter paixão por político. A paixão política tem que ser usada para outras coisas, para governar, para melhoria, mas ter paixão por político ou paixão por política, porque contra paixão não há argumentos. Uma pessoa apaixonada, por mais que você apresente para ela 1 milhão de argumentos, ela vai continuar apaixonada. Então, o que eu falo para quem nos escuta é: pesquise você mesmo, leia você mesmo. Tem muita coisa por aí que é mentira. Então, a política só vai poder ter bons representantes quando a gente passar a tirar nossas próprias conclusões. E o que a gente tem hoje é paixão. Paixão por um lado, paixão por direita, paixão por esquerda. E quem está perdendo com tudo isso é o Brasil, que está travando uma guerra interna para escolher seu representante. Hoje está muito claro, né? Quem realmente trabalha para o coletivo e quem trabalha para si próprio, pelo seu grupo, né? Porque hoje em dia a maioria das cidades aí não tem uma oposição. A oposição, ela não trabalha. Então eu acredito que quando uns grupos políticos querem um benefício pro município, quer agregar valor para o município, quer que o município cresça, gera renda, gera emprego, os dois têm que trabalhar, não somente um lado, os dois têm que trabalhar. Tanto o pessoal que vota pro Bolsonaro, o pessoal que vota pro Lula. E nesse centrão que aconteceu aí desses apoiadores de todos os lados, muitos políticos, principalmente do executivo, eles preferiram não se manifestar em quem apoia, ou um lado ou do outro lado. Teve vários governadores no Brasil que não declararam apoio, vários prefeitos também não declararam apoio. Vantuir, nesse momento agora, onde só tem um ou outro, o que você acha? Qual que vai ser a estratégia desses governadores, das pessoas que foram eleitas para articular com os prefeitos? Jorge, eu acredito que não é mais momento de ficar em cima do muro. Acredito que numa grande maioria, vão tomar decisões, seja para um lado ou seja para o outro. Eu venho acompanhando, né, aí algumas entrevistas de algumas pessoas, alguns políticos desse que, assim, já começaram a iniciar, né, como eu foquei bem, assisti bastante a entrevista do Zema em Minas Gerais, e assim, pautando não porque ele optou por apoiar o Bolsonaro, mas as grandes colocações que ele colocou. Que grande exemplo, que é muito minucioso. Ele fez um comparativo de gestão, né? Um grande comparativo. Ele, né, então, assim, ele deixou bem claro. Se eu não ouvir aquilo ali com paixão, como o doutor Hélio colocou aqui, se eu não tiver aquela paixão, mas se eu tiver prudência, se eu tiver ouvindo aquilo ali para que eu tire alguma conclusão, cara, o que ele colocou lá é espetacular. É aquilo que o Brasil realmente precisa, de pessoas com aquele tipo de pensamento, né, idôneo para poder caminhar. O Sérgio Moro tinha todos os motivos para não posicionar, para poder ser um cara, vou ficar aqui na minha, vou ficar tranquilo. O cara posicionou pelo Brasil. Então o cara, Ele né, falou que tem um inimigo em comum, né? Justamente. Pessoal, a gente está aqui nesse bate-papo. Por que a gente resolveu fazer esse quadro Bambu Tá Gemendo? Muitas pessoas, né, eu acredito que seja aquela meia dúzia, de cada cidade tem uma meia dúzia que faz um barulho que a gente pensa que é muita gente, né? Elas falam demais que os vereadores não trabalham, que o prefeito não trabalha, que o secretário não trabalha, que os deputados vêm de 4 em 4 anos, mandam recurso e não trabalham. E esse quadro aqui que a gente fez é um quadro mais confortável, é onde que você pode estar no conforto da sua casa, sentado no sofá ou deitado na sua cama, assistindo o que os seus candidatos, né, o que seus políticos pensam, né? Num bate-papo desse aqui descontraído aqui, você pode perceber qual que é a posição de um candidato, de um outro candidato, de um político, de outro político. E não para por aí não. Tem outro quadro também que a gente vai lançar daqui uns dias, que se chama Política versus Religião. Porque a gente foi doutrinado desde criança que política e religião a gente não discute. E é grande errado isso, né? Gestão financeira não discute. Por isso que hoje tem tantas famílias que sofrem com isso dentro de casa. Hoje tem pai que não conversa com o filho porque o filho é de um outro partido. E vice-versa.
Então aqui a gente quer convidar os pastores, líderes religiosos, para estar aqui no bate-papo, para você ver qual que é o posicionamento desse líder religioso e qual que é o posicionamento do político que você possivelmente pode votar no futuro. Vamos voltar aqui no nosso bate-papo aqui. E de agora para frente, as alianças que o Bolsonaro está fazendo aí, o Temer já estava vendo agora há pouco. Acredito que o Temer, por mais que eu não goste dele, para mim ele presta um desserviço à sociedade, mas ele é um cara que é o que mais tem experiência hoje no Brasil no tocante à política, né? Ele é muito articulador e já declarou agora que é Bolsonaro, né? Agora à tarde, agora eu vi matérias aí de que o nosso governador aqui do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, também declarou apoio ao presidente Bolsonaro. E vocês que estão no partido aí que é do atual governador, doutor Hélio, o que você acha dessa união aí do governador? Fez bem? Bom, eu parto de uma premissa interessante porque o voto é secreto, né? É constitucionalmente secreto. Mas como políticos, né, nós devemos nos posicionar, até porque exercemos, de certa forma, uma liderança. Então existem pessoas que aguardam esse posicionamento para que as coisas sejam feitas. O que é importante ressaltar? Que voto não se transfere. Então, por mais que alguém se posicione de um lado ou de outro, esperar que o voto automaticamente vai se transferir em razão de um apoio também é muito difícil. E aí você tem que comparar todo o histórico político, tudo aquilo que a pessoa entende por política, para depois relacionar se essa conversão vai acontecer. Por exemplo, nós temos hoje um cenário em que o Caiado foi eleito em primeiro turno no estado de Goiás e que o Bolsonaro também foi bem votado aqui. Então, há uma grande possibilidade, eu imagino assim, dos votos que são direcionados ao Bolsonaro também foram direcionados ao Caiado. Até porque a margem e a porcentagem são próximas. Mas é claro, você sempre contar com alianças políticas, com parcerias políticas, traz vantagem. E nesse cenário, nós já temos aí as manifestações, nós já temos aí cada um correndo, né? Até porque o que conta no final disso tudo é o voto. Então, se você tiver mais um, esse mais um já soma, né? O Ronaldo Caiado, eu fiquei decepcionado com a gestão dele. Eu confesso que eu esperava mais. Ele era um excelente senador, um excelente parlamentar, mas a partir do momento que ele caiu no governo de Goiás aí, eu tiro de base pelos municípios, né? Pelos pequenos municípios. Indiara mesmo, ele mandou migalhas para Indiara, né? Então, por isso que fez com que eu não apoiasse, né? Nem eu, nem o grupo que me acompanha, e dá-se mais oportunidade para o Major Vitor Hugo, né? O Major Vitor Hugo, que é uma pessoa que é extremamente inteligente, extremamente capaz de conduzir o estado de Goiás aí. Votei nele, não arrependo, hora nenhuma, apoiaria de novo, e espero agora que o nosso presidente Bolsonaro ganhe essa eleição aí, e que o convide, né, para ser ministro principalmente da infraestrutura, né? A gente tinha pensado que poderia chamar ele para a justiça, mas eu queria que ele fosse para a infraestrutura, porque o Tarcísio, ele fez um excelente trabalho aqui no estado de Goiás, está fazendo. Prova disso foi em Jataí. Nossa empresa foi contratada para fazer alguns trabalhos lá para o presidente, lá em Jataí. Está fazendo uma ponte lá que estava travada, tem 12 anos que estava parada lá. Tá liberação agora aí do aeroporto de Jataí, que para a gente aqui em Indiara vai ser de grande valia. Por exemplo, você vai comprar uma coisa na internet e chega de um dia para o outro, dentro do bico ali, da parte de baixo ali do avião, e vai entregar aqui em Jataí. Então, às vezes a gente precisa de algo com emergência, né? Às vezes a pessoa tem só um carro, está precisando de uma peça para colocar no carro lá, para ir trabalhar, e tem que ficar 15 dias esperando chegar a peça que ele comprou da internet, e com essa benfeitoria aqui pertinho em Jataí, aqui, a gente vai ter esses benefícios aí. Então tá, a gente falou aí do Sérgio Moro aí também, Vantuir. Eu achei o cara, tipo assim, ele teve coragem, o cara teve peito para enfrentar aí todos os bolsonaristas chamando ele aí de traíra. O cara vai lá, candidata, faz o certinho, tem a humildade de ir lá, candidatar, dar a cara para bater, foi eleito e agora reconheceu que tem inimigo em comum e vai estar andando com o Bolsonaro aí nesse segundo turno. O que você acha dessa atitude dele? Foi espetacular, né, Jorge? E ainda eu retroagiso um pouquinho aqui quando você falou do Tarcísio. E ontem, eu ouvindo ali, assistindo pela internet, ele teve ali na Jovem Pan um escrutinato lá. Rapaz, e que o
os adversários políticos colocou que o cara é um forasteiro ali no estado de São Paulo e que o cara trouxe de conhecimento do estado de São Paulo, na ponta da língua, eu vou te falar, brincadeira, viu? Muito conhecimento que ele trouxe para São Paulo e mostrando que não é porque ele tem uma certidão de nascimento que consta que ele nasceu ali, que ele não conheça e não tem a capacidade de resolver os problemas do estado de São Paulo. Voltando para o Sérgio Moro, é aquilo que eu falei no início. Eu tiro o chapéu pro cara, porque o cara pensou no Brasil, é prudente, é um cara que nós podemos falar que conhece de todos os processos. Acho que tem que tomar cuidado com ele. Não, todos os processos. O cara vivenciou, eu acho que como ele diz, o inimigo que ele tem é aquilo que ele conheceu na prática da sua função, daquilo que ele exercia a sua função. Então, qual foi o cara que mais levantou a bandeira contra a corrupção no Brasil nos últimos tempos aí, a não ser o Sérgio Moro como juiz? E agora eles querem inverter essa situação, né? Quer colocar ele como se fosse o bandido, né? Justamente. Né? Doutor Hélio, Ciro Gomes, o que você tem me falar sobre ele? Cara de pau pra caralho. Ao meu ver, o Ciro Gomes é o cara mais cara de pau que eu conheço. Político, né? Bom, voltando aqui só um pouquinho na ideia do Sérgio antes também, que eu gostaria de fazer um breve comentário, a política inteligente é isso. Você se despide de vaidades para poder fazer política. Então, a partir do momento em que você passa a entender que a política, se alguém disse alguma coisa sua, ele é seu inimigo, você não faz mais política. Então, você tem que aceitar, sobretudo, as críticas construtivas. E aí vamos para o Ciro agora, né? O Ciro já vem de longa data aí tentando ser presidente e fez alguns trabalhos aí, sobretudo no Ceará, né? Na época ele teve aí uma eleição, a maior votação no Ceará. Mas, enfim, a política também vive de arranjos. E com certeza ele se arranjou com o então candidato Lula e entendeu que esse é o melhor caminho para seguir, até porque ele havia dito que se não ganhasse essa eleição, ele então deixaria a mão da candidatura à presidência, né? Então, como a gente falou antes, a política também é feita de arranjos. E imagino que o Ciro se arranjou ali, seja para trabalhos futuros, políticas futuras ou nomes que ele queira lançar, para ter o apoio do partido também. Não faz homem e mulheres como antigamente não, né? Porque eu sou de uma época de que o homem tem que ter palavra. O homem, se falar assim, ó, eu vou fazer isso aí, o cara tem que fazer, mesmo que ele leve prejuízo, o cara tem que cumprir o que ele falou. Chamou o Lula de quadrilheiro, que faz formação de quadrilha, que roubou o Brasil, que assaltou os cofres públicos, e agora alinhou com o cara, bicho. O cara tem que ser muito cara de pau pra fazer um trem desse. E hoje a internet não tá perdoando mais, não. Hoje o político, o ativista político, qualquer cidadão, ele tem que se manifestar assim sobre isso. Porque a não ser que seja igual eu falei ontem nos grupos aqui de Indiara. Tem uns caras que é igual o cara traído, né? Mulher trai o cara, você mostra foto pro cara que a mulher dele tá traindo ele, e não é só com uma pessoa, não, com várias, mesmo assim o cara ainda perdoa. Né? Então, tipo assim, tem gente que sabe da verdade, sabe que o cara tá fazendo as coisas erradas e mesmo assim apoia o cara. A gente vive nessa democracia, cara, mas eu não desce. O dia que eu falar que xingar um cara e brigar com o cara, vocês nunca vão ver o que esse cara perde de novo. Não vou. Porque o homem tem que ter palavra, moço. Quando ele perdoa, quando ele perdoa, ainda tá bom, né, Jorge? O duro é quando ele nem acredita. Aí é não acreditar. O que o Ciro Gomes tá fazendo é não acreditar naquilo que ele falou, naquilo que ele colocou, que ele evidenciou para os seus eleitores como candidato a presidente. Talvez está aí explicado porque ele nunca ganhou uma eleição como presidente. É o que a gente falou de paixão agorinha. Não existe fatos contra paixões. Quem é apaixonado vai ser apaixonado a vida inteira. Quem é cara de pau vai ser cara de pau a vida inteira, né? E aqui na Indiara, vocês dois estão firmes com o Bolsonaro? Como é que tá? Tá esperando ainda alguém conversar com vocês? Rapaz, você tá precisando de quê para falar assim, sou Bolsonaro e lançar a bandeira? Tô esperando o Lula ou o Bolsonaro me ligar. Tô esperando. Mas eu já sei a brincadeira de vocês aí. Eu sei que vocês têm um imitador dos dois aí pra ligar pra gente. Eu não vou cair nessa, não. Pelo menos vocês arrumam um chip 61 pra parecer que o cara tá ligando de Brasília. Geolocalização, né? Por favor. Mas comigo veio diferente, porque o Bolsonaro já ligou pra mim, foi no primeiro turno ainda. Então você já tá definido já. Apoio total, 100% com o Bolsonaro? 100%. Eu caminhei desde
né, do início da campanha, o Jorge. Eu vi um vídeo seu aí nas redes sociais oficiais aí do Major Vitor Hugo aí, né, declarando apoio. Eu tive a gratidão com o Major Vitor Hugo por ser uma pessoa que a gente não conhecia, né, e aí, através de você, que já trabalhou com ele em outras ocasiões, né, a gente teve aquela visita e a conversa continuou e o Vitor Hugo acreditou em Indiara, né, o qual destinou recursos para cá. Então, diante, né, daquele compromisso de ver a simplicidade que tinha o Vitor Hugo, e até porque não faz o meu tipo também ser eleitor do Caiado. Então, normalmente eu já assumi aquilo ali com o Vitor Hugo e com o Bolsonaro. Não foi diferente, né, por ver a realidade do Brasil, por ver as pessoas que ele tem na sua equipe de governo, né, pelo trabalho que vem realizando. O Bolsonaro é perfeito não, como qualquer cidadão, né, aquilo que a gente falou, tem coisas que ele acertou e coisas que ele errou, mas pensando no Brasil, né, na melhoria de um Brasil, naquilo que podemos, né, chegar, no caminho que o Brasil vem trilhando, então assim, com muita prudência, né, eu assumi isso, até porque às vezes as pessoas às vezes cobram, Jorge. Por exemplo, né, teve pessoas, inclusive do meio político, você não pode já tomar partido, falar, até porque você sabe que em Indiara, normalmente o PT tem uma votação boa, isso te prejudica na sua campanha, isso te prejudica você ter voto. Não, mas eu não sou assim, eu penso, a ideia que eu tenho de que ele é o melhor para o Brasil, eu não ia isentar e me acovardar, escondendo e não pronunciando que eu apoiaria realmente a candidatura do Bolsonaro. Apoiei, votei no primeiro turno e se eu votei e apoiei, você pode ter certeza, vou trabalhar dobrado, não como esses apaixonados aí que colocam as pessoas para baixo. Não, e você perde voto. Mas assim, como uma pessoa prudente, ouvir também a colocação de outras pessoas, né, saber o porquê que eles, né, não votaram no Bolsonaro, e se a gente conseguir ter um bom diálogo, né, e de repente eu convencê-lo de que realmente o melhor para o Brasil seria, né, continuar com o Bolsonaro nessa caminhada, sim, se a pessoa, é claro, que for daquele que não, né, achar que não, que ele tiver a visão dele, eu respeito, tranquilo, não vou brigar com uma pessoa e nem vou colocar ele inferior a ninguém por esse motivo. Não, discursou bonito, faltou só ele falar o número no final e pedir o voto agora. Agora pode, Vitor. Né? Sabe como é que eu conheci o Vitor Hugo? O Vitor Hugo, eu estava trabalhando em uma cidade aí, e eu vi que eu não estava conseguindo barrar um financiamento que um prefeito estava fazendo. O prefeito pediu um financiamento de 20 milhões na Caixa Econômica e falsificou alguns documentos lá de arrecadação para passar esse financiamento lá, e como a gestão dele era uma péssima gestão, esses 20 milhões serviria para fazer uma reforma na escola, tipo assim, tampar o buraco. Só que eu não fui a favor naquela época lá, porque da forma que ele ia fazer, ia deixar o município endividado, não ia pagar o financiamento ia ser rolado para vários anos, ia virando aquela bola de neve. E o Vitor Hugo chegou e deu a equipe dele todinho para mim poder trabalhar. Estava com um apoio muito bom de um promotor de justiça, o promotor me deu todos os documentos que eu tinha e conseguimos, né, barrar esse financiamento aí. E acredito que a cidade hoje, né, trocou o prefeito na cidade, a cidade está conseguindo fazer a gestão. Então, pessoal, eu quero deixar aqui aberto esse espaço aqui para vocês que estão nos ouvindo aí agora, de que se vocês quiserem fazer parte aqui do nosso podcast aqui, vocês podem estar ligando aqui no nosso escritório, tá? E agendando aqui um dia para a gente fazer esse bate-papo. Aqui é um espaço aberto, eu quero justamente que seja aberto, eu quero escutar os dois lados. Se alguém do PT, alguém do PSDB, qualquer partido, tanto faz, quiser vir aqui para bater um papo, quiser fazer uma discussão, quiser fazer um debate, pode vir, o local aqui está aberto, né? O doutor Hélio Vantuíri aqui, ele sempre está me acompanhando aqui, que a gente faz o TV Câmara, né, doutor? Na gestão do ano que vem, vai ter o TV Câmara também? Como é que vai? Cortar todos os contratos, inclusive do TV Câmara. Então é isso aí, pessoal. Uma boa noite para vocês aí e até o próximo podcast aí. E acredito que vai ser o Política versus Religião, tá bom? Abraço para vocês e tchau, tchau.